convidando a todos para essa viagem pelo Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8, onde falaremos sobre a transfiguração de Jesus. Que essa viagem seja muito frutífera e agradável. Convido a todos a partir nessa aventura. Vamos lá? Vamos começar então a nossa viagem para o monte junto com Jesus, onde nós vamos estar vendo a transfiguração. Mateus nos fala: depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte. Então, depois de 6 dias, nós vamos ver depois de que ocorrência que se deu essa passagem. E Jesus então leva consigo os discípulos que mais o acompanharam durante o seu percurso, durante o seu missionato, Pedro, Tiago e João. E ele sobe um monte, que nós depois vamos estar também vendo, segundo os estudiosos, que monte que seria esse. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles e uma voz vinda da nuvem dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo isso, posternaram-se e tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Elevando os olhos, não viram ninguém a não ser o próprio Jesus sozinho. Então, agora vamos fazer uma análise, uma comparação entre o que Mateus nos fala e Marcos e Lucas, que também trazem essa temática. Então, em Mateus e em Marcos, eles falam em 6 dias depois do ocorrido, que nós vamos ver, e Lucas diz 8 dias. Os 3 falam que Jesus subiu para orar em um monte que levou consigo Pedro, Tiago e João. Mateus e Marcos dizem que Jesus transfigurou-se. Lucas não usa esse termo, mas na verdade a descrição da ocorrência é bem parecida, falando que o rosto de Jesus resplandeceu, que as suas vestes tornaram-se mais brancas, mais alvas, quase um branco luminoso. Os 3 também falam do aparecimento de Elias e Moisés, e Lucas fala sobre qual foi o tema desse diálogo, dizendo que que esse diálogo se tratou sobre o que estava prestes a se cumprir
em Jerusalém, sendo vistos em glória, falavam sobre o seu êxodo, o êxodo de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. E isso tem uma ligação direta com o que ocorreu antes dessa passagem. E Lucas também diz que os discípulos dormiram enquanto esse diálogo ocorreu, e quando eles acordaram, viram que estavam dois varões com ele. Pedro tem um diálogo com Jesus, isso nos 3 evangelistas, e perguntando a Jesus se queria que fizesse, em Mateus fala em tabernáculo, em Marcos fala em cabanas e em Lucas falam tendas. São 3 termos usados no mesmo significado, lembrando que em Mateus usa muito os termos do judaísmo, daí a linguagem, né? O tabernáculo, o termo tabernáculo. Nos 3 fala que surgiu uma nuvem e que desta nuvem saiu uma voz. E nos 3, o texto do que fala a voz é muito parecido, que é reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Em Marcos, ele fala meu filho amado, conclamando os 3 discípulos a ouvir o que Jesus tinha a dizer. Depois aparece os versículos 6 e 7 apenas em Mateus, dizendo que ao ouvir isso, os discípulos caíram sob seus rostos e tiveram medo, e que Jesus aproximou deles, tocou-os e dizendo para que eles levantassem e não tivessem medo. E daí, nos 3 evangelistas, citam o fato de que quando eles olharam novamente em redor, Jesus já estava sozinho. Vamos começar então a trabalhar os termos que constam dessa passagem para que nós possamos entendê-la. E nós vimos que para um entendimento melhor nós precisamos contextualizar, isso é, compreender em que momento da vida de Jesus essa passagem se deu. E a primeira coisa que nós trazemos é aqueles dias que foi citado lá no início da passagem, que 6 dias depois ou 8 dias depois. Na verdade, a transfiguração se deu 6 ou 8 dias após Jesus ter anunciado seu Calvário. Então, nós vimos lá em Mateus 16, versículo 21. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no 3º dia. E conforme nós formos avançando nos estudos, nós vamos vendo que Jesus faz essa fala
né? Esse anunciado por 3 vezes. Então, esse anúncio foi o primeiro, a primeira vez que Jesus fala que ele iria ser morto pelos judeus. Lembrando que Jesus era judeu, então ele iria ser morto por aqueles que pertencem à mesma raça que ele. E qual a localização dessa ocorrência? E o comentário bíblico Moody diz que provavelmente se deu no Monte Hermon, porque esse monte fica perto da Cesareia de Filipe. Como nós vimos lá no capítulo 16, Jesus estava em Cesareia de Filipe e se dirigia então a Cafarnaum. E esse monte fica próximo a Cesareia de Filipe, como nos mostra no mapa. E ele estava se dirigindo a Cafarnaum, sendo que esse monte fica entre um povoado e outro. Então, Jesus estava em Cesareia de Filipe, e isso aparece no capítulo 16, versículo 13. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, mostrando a localização de Jesus. Então, não é uma afirmação categórica de ter ocorrido esse fato no Monte Hermon, porque outros estudiosos citam outras localizações, mas é a mais provável. E a transfiguração de Jesus. O fato de Jesus ter se transfigurado diante deles sugere que isso aconteceu em grande parte por causa deles, independentemente da confirmação que a experiência tinha concedido a Jesus, ela foi reveladora para os discípulos, lembrando que, como nós já vimos em Kardec, para que ocorra um fenômeno material, porque a transfiguração é um fenômeno, é uma mudança que diz respeito a algo exterior, a uma mudança exterior. E para que isso ocorra, precisa haver o fornecimento do ectoplasma. Então, os 3 discípulos que estavam com Jesus, muito provavelmente, foram, foram os que forneceram esse ectoplasma para que tudo isso, essa transfiguração, esse aparecimento de Moisés e Elias, seja que tenha ocorrido. Mas nós vamos ver daqui a pouco o que Kardec nos fala sobre esse termo. Vamos trazer primeiro a análise dos estudiosos sobre o fato. E Carson nos fala que o contraste entre o que Jesus acabara de predizer que seria o seu destino, que seria o Calvário, e essa visão gloriosa fariam um dia os discípulos de Jesus se maravilharem com a humilhação de si mesmo que o levou à cruz e a deslumbrar um pouco do alto ao qual ele seria levantado por meio de sua ressurreição e ascensão vindicativas. Os discípulos muitas vezes não compreenderam aquilo que Jesus falava, não compreenderam os fatos, as ocorrências que foram sendo trazidas por Jesus durante o seu percurso. E na verdade, essas ocorrências foram ficando mais claras depois que Jesus ressuscitou e ficou os 40 dias em companhia dos discípulos.
e depois que Jesus subiu aos céus. Foi quando tudo foi tomando uma outra forma e os discípulos foram compreendendo melhor as palavras de Jesus, assim como as ocorrências. Lembrando um fato muito importante, que Mateus era judeu, escrevia para judeus. Então, Mateus faz uma série de citações que nos remete ao Velho Testamento. E Emmanuel nos fala o seguinte sobre esse fato. Certo, o intercâmbio com este ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Nesse texto, Emmanuel está se referindo ao convite que Jesus faz a Pedro, Tiago e João. Por que Jesus escolhe a esses discípulos? E nesse texto de Emmanuel, ele diz que esses discípulos foram escolhidos porque eles já tinham galgado uma certa evolução, eles tinham um preparo espiritual que os habilitava a presenciar o que iria ocorrer ou estar junto com Jesus nesse momento de oração. E lembrando que subir ao monte, ele tem um significado simbólico, que seria escalar etapas mais evoluídas espiritualmente. Subir, elevar-se, estar mais próximo do plano espiritual. Por isso que ele fala que muitas pessoas que é muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Que as pessoas às vezes se habilitam para este ou aquele serviço, mas nem todos estão prontos a servir e a educar-se. Porque isso depende muito de um trabalho interior, de uma busca pela melhoria íntima. Então, as ocorrências espirituais, elas vão estar acontecendo quando aquele indivíduo já tem um certo percurso, um certo preparo. Nada, tanto que Paulo, em uma de suas citações, fala que não se dá comida para bebês. Por quê? Porque o bebê não sabe mastigar. Então, certas informações, certas experiências, só aqueles que já têm um preparo espiritual para passar por elas. E é a isso que Emmanuel se refere nesse texto. Então, Pedro, Tiago e João foram junto com Jesus porque dos 12 discípulos, eles eram os que tinham melhor preparo para vivenciar essa experiência com Jesus. E então chegamos em Kardec. O que Kardec fala sobre a transfiguração? E daí nós vamos estar conversando um pouco mais a respeito.
podendo o espírito operar transformações na contextura de seu envoltório perispiritual e este envoltório irradiando-se ao redor do corpo, como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições pode se produzir na própria superfície do corpo. Sob a camada fluídica, a figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente e revestir outros traços, ou bem os traços primitivos vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, podem tomar uma outra expressão. O que isso quer dizer? Nosso perispírito não fica encerrado no corpo físico, ele vai além, ele circunda o corpo físico, porque sabemos que o perispírito é semimaterial e quando desencarnamos, o perispírito acompanha o espírito, e nós sabemos que perispírito e espírito são capazes de atravessar a matéria orgânica. Nós sabemos que os espíritos não são contidos por portas, por paredes, que eles transitam normalmente. Isso por quê? Porque a matéria não é capaz de podar a manifestação do nosso perispírito. Nós normalmente não conseguimos ver o nosso perispírito além do corpo, né? Atravessando o corpo, porque os nossos olhos físicos não permitem que isso ocorra. Mas quando esse fenômeno da transfiguração quer dizer o quê? Então, perispírito de Jesus ultrapassa o corpo físico. Nesse momento de oração, que Jesus emana os seus fluidos, esse perispírito, então, ele sofre uma transformação. Por quê? Como nós vimos nas obras de André Luiz, aqueles espíritos que estão numa condição evolutiva superior à nossa, quando eles vêm para o orbe terrestre, eles não têm que adensar o seu perispírito. Imaginem Jesus, que é governador do nosso orbe, o quanto que ele teve que adensar o seu perispírito para permitir conviver conosco. Então, ao orar, esse adensamento se rarefez. Na verdade, nesse momento, Jesus se mostra um pouco tal qual ele era. Acho que uma coisa assim, bem. Não sei se posso falar isso, mas o fato é que essa materialização do perispírito se tornou mais etérea. Então, Jesus emite um pouco daquela luz que lhe era própria. E essa transmissão fluídica, o nosso perispírito que está além do corpo físico, ele nesses fenômenos, ele é capaz de apagar a imagem do corpo físico, que é o que Kardec coloca aqui, ó, sob a camada fluídica, a figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente e revestir outros traços. Então, quer dizer,
esse perispírito vai mostrar uma outra forma, apagando mais ou menos o corpo físico e fazendo com que as pessoas possam visualizar uma outra forma. Esta forma visualizada é uma forma fluídica, não física. E foi o que os discípulos viram, então, eles visualizaram essa transformação no perispírito de Jesus, que apagou um pouco do seu corpo físico e transpareceu um pouco da sua iluminação. E aí, os estudiosos trazem uma questão: por que o aparecimento de Moisés e Elias e não outros profetas? E Carson nos fala que Moisés e Elias desempenharam papéis escatológicos. Moisés foi o modelo para o profeta escatológico e Elias do precursor. Então, eles foram modelos para outros profetas. Moisés foi um dos primeiros a trazer a mensagem do Deus único, e Elias foi o precursor, não como Elias, mas como João Batista, lembrando, né, que João Batista é uma das encarnações de Elias e que foi o precursor de Jesus. Ele teve um papel muito importante para abrir caminho para aquilo que Jesus vinha trazer para nós. Os dois tiveram um fim estranho. Os dois foram homens de Deus em épocas de transição. O primeiro introduziu a aliança e o segundo trabalhou para renovar a adesão a ela, a essa aliança. Juntos eles podem resumir a lei e os profetas. Então, os dois foram figuras especiais porque eles são um resumo de tudo aquilo que os vários profetas vieram nos trazer. E Carter fala que ambos são figuras fundacionais na formação do povo de Deus. Talvez representem a lei e os profetas que Jesus interpreta e realiza. Ambos encontram Deus no monte Sinai e Horebe em situações de rejeição. Então, eles foram figuras fundamentais. Moisés, porque traz mais ostensivamente a mensagem do monoteísmo, do Deus único e criador, e Elias, que retoma esses ensinamentos de Deus, que retoma a lei, a aplicação da lei, e até traz uma certa severidade em suas colocações. Ele é bastante austero, bastante duro quando fala sobre as leis, sobre a necessidade das pessoas se transformarem. Então, Elias, João Batista, que é a encarnação de Elias, retoma a necessidade do cumprimento da lei de Deus. E aí também aparece um outro questionamento bastante interessante. Por que que esse espírito se manifesta como Elias e não como João Batista, sendo que quem foi o precursor foi João Batista? E Leal nos fala que talvez a encarnação como Elias para ele houvesse sido mais marcante do que para a de João Batista. Então, deixando claro que aqui fica uma posição dele enquanto espírito. Ele julga que essa encarnação
de Elias tenha sido uma encarnação marcante, mais importante para ele. E a outra questão também bastante interessante é como que esses 3 discípulos que estavam com Jesus os reconheceram. E aí Leal fala, né? Moisés viveu há 1500 anos atrás, Elias há 900 anos antes, uma vez que não havia nenhuma representação, porque naquela época não tinha fotografia, não tinha desenhos, então não tinha nada que lembrasse a forma física desses personagens, pois eram proibidas, as representações eram proibidas pela lei hebraica. A única resposta possível é que Jesus, que os conhecia muito bem, revelara. Então, eles nos trazem a informação de que fora Elias e e Moisés que aparecera, porque Jesus que contou a eles, porque eles não conheciam essas pessoas. A lei proibia a representação e também não existiam as fotos, né? Foto é uma coisa muito recente. Bem, a aparição de Moisés e de de Elias é um fenômeno, né, que enquanto espíritas nós chamamos de aparição. Então vamos ver o que Kardec nos fala, trazendo do livro A Gênese. O espírito pode, em certas circunstâncias, fazer o perispírito sofrer, por um ato de sua vontade, uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é vaga e vaporosa. De outras vezes, ela é mais nitidamente definida. De outras, enfim, tem todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo ir até a tangibilidade real, a ponto de se equivocar sobre a natureza do ser que se tem à frente. Então, o que Kardec está falando? Que é possível uma condensação do perispírito que faça com que esse perispírito se torne visível, deixando claro que quando essa condensação ocorre, esse perispírito se torna visível para todas as pessoas que estão presentes ao fato, não apenas para aqueles que têm a mediunidade de visão. Então, quando ocorre a materialização, independente daqueles que estão assistindo terem a mediunidade de visão, todos veem. E foi o que ocorreu ali. E Kardec fala que existem intensidades dessa materialização, que pode ser vaporosa, então se vê uma imagem muito tênue, como se fosse um vapor tomando a forma de um rosto, ou seja lá de que parte do corpo o espírito quer que tome forma. Outras vezes ela é mais definida, mais material, de outras ela é tão material que pode até se confundir com um ser humano. E existem materializações onde o espírito pode até ser tocado. Então, na revista Espírita aparecem várias ocorrências que Kardec conta de materializações onde
os assistentes conseguiam tocar. Lembrando que na época de Kardec, muitas dos fenômenos eram muito bem fortes pela necessidade que se tinha da crença, das pessoas serem impressionadas pelas sensações, pelos sentidos, para que elas acreditassem naquilo que estava acontecendo, para que elas despertassem para essa vida além da vida, né? Para esse outro plano de uma matéria diferente dessa matéria que nós estamos acostumados a perceber com os nossos 5 sentidos. E aí então, apenas Lucas fala que houve um diálogo entre Jesus, Moisés e Elias, e esse diálogo se tratou da ocorrência do que Jesus houvera anunciado anteriormente, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus para nós, né? Jesus anunciara para os seus discípulos que ele seria morto pelos pelo sumo sacerdote, doutores da lei e fariseus, que isso se daria dali algum tempo em Jerusalém. E Emmanuel traz uma reflexão sobre esse assunto. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova ida. Então, nessa passagem, fica muito patente a possibilidade da comunicação com espíritos que já estão desencarnados. Isso que nos afirma Emmanuel. E mais do que isso, né? Que há um diálogo. Aparece que Jesus tem um diálogo. Então, essa possibilidade real de comunicação através do diálogo. Mas Jesus não tem um diálogo apenas com Moisés e Elias, mas Pedro se impressiona muito com essa visão dos dois personagens, e aí ele faz uma pergunta para Jesus. Se Jesus queria que ele construísse 3 tendas, cabanas ou tabernáculos, como nós vimos os evangelistas trazem palavras diferentes. Mas Pedro faz esse questionamento para Jesus. E aí, o que quer dizer, né, fazer 3 tendas ou tabernáculos? Essa palavra evoca os 40 anos no deserto, durante qual o povo hebreu habitou em tendas. Evoca o tabernáculo, tenda sagrada, na qual Moisés mantinha contato mais estreito com Deus. Evoca também a festa das tendas, em que se comemora a colheita. Nós temos isso no Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo.
Vamos lembrar que aparecem três palavras distintas nos três evangelistas. Mateus traz a palavra tabernáculo, Marcos traz a palavra cabana e Lucas traz a palavra tenda. E isso diz respeito a história do povo hebreu e seus costumes e aquilo que é cultural, que é a festa das tendas. Isso tudo está ligado. O povo hebreu, quando escravo do Egito, ao ser libertado, eles vagaram durante 40 anos pelo deserto, sob a direção de Moisés, como nós sabemos da história, né? E nesse tempo de que eles viveram no deserto, eles passaram muitas dificuldades, muita carência, momentos que eles não tinham comida, eles viviam em tendas, era um povo que não tinha residência fixa, eles armavam as tendas, viviam um tempo num determinado lugar, depois desarmavam, o que a gente fala, né, um povo nômade, desarmavam as tendas, mudavam, esses 40 anos foram muito duros para aquele povo, tanto que tem a ocorrência da chuva de maná do céu, que o povo fica bravo com Moisés porque faltava comida, e Moisés então procura Deus e conversa sobre essa carência. Deus então se compromete a mandar o maná, que era o alimento, e para o povo hebreu, esses 40 anos têm um significado muito profundo, que culminou com a chegada na Terra Prometida, em Canaã. Então, esse fato é muito marcante, é muito importante. Então, para comemorar essa chegada na Terra Prometida e para relembrar todo esse percurso de penúria que o povo hebreu teve que passar antes de chegar à Terra Prometida, culturalmente eles comemoram através da festa das tendas. E o que acontece nesse período? Essa festa dura 7 dias. Nesses 7 dias, as pessoas saem de suas casas e vão habitar em tendas que eles montam no quintal de suas casas, para que eles nunca se esqueçam das dificuldades que o povo passou para até chegar na Canaã. Então, é uma forma de lembrar que para nós conquistarmos um estágio de plenitude, nós temos que passar por várias dificuldades e provações. Então, é uma festa extremamente importante e marcante daquele povo. E no comentário bíblico Moody traz a seguinte informação: essa fala de Pedro demonstra um desejo de prolongar essa experiência, o que incentivou Pedro a oferecer-se para construir 3 tendas, igual ao que os adoradores construíam por ocasião da festa dos tabernáculos. Então, para Pedro, essa experiência de ter visualizado Moisés e Elias foi muito importante, muito marcante. E para que essa experiência se prolongasse, então ele se oferece
para construir as 3 tendas. E Carter nos traz uma outra informação, né, sobre essas 2 palavras importantes, simbólicas para os hebreus. Então, a tenda onde Moisés se encontrava com Deus, ao redor da qual pousava a nuvem da presença de Deus. Tabernáculo, onde era colocada a arca da aliança. Então, ao lado, eu trouxe uma gravura, uma figura que mostra um acampamento do povo hebreu, e eram distintas as tendas montadas para que o povo se abrigasse, e era montada também uma tenda onde era abrigada as tábuas da lei. Essas tábuas da lei ficavam dentro de uma arca construída pelo povo. Então existia uma divisão dentro desta tenda ou tabernáculo, onde existia um lugar comum que todos tinham acesso. Existia uma outra divisão onde apenas os sacerdotes tinham acesso, que era dentre as 12 tribos de Israel, existia uma tribo que era a tribo dos sacerdotes. Então, apenas os membros desta tribo tinham acesso a esse local, e tinha um outro local que era uma outra divisão dentro deste tabernáculo, que a única pessoa que tinha acesso era o sumo sacerdote. Então, dentro desta tribo eleita como para serem sacerdotes, para cuidarem da parte religiosa, um elemento dessa tribo era eleito o sumo sacerdote, era responsável pela coordenação do trabalho religioso dos hebreus, da religião, do como os hebreus faziam o seu culto. E apenas esse indivíduo tinha acesso. E uma outra coisa interessante é que o povo hebreu tinha um formato no movimentar-se no deserto. Eles se movimentavam em formato de cruz. E o tabernáculo ficava exatamente no centro dessa cruz. E quando eles armavam as tendas, eles também seguiam esse formato. Então, eram as 12 tribos, e elas se organizavam, certo número de tribos ao norte, certo número de tribos ao sul, certo número ao leste, certo número ao oeste. E no centro ficava esse tabernáculo que está nessa figura ao lado. Esse tabernáculo onde ficava abrigada as tábuas da lei. Bem, essa passagem nos fala também que apareceu uma nuvem onde surgiu uma voz e essa voz trazia a informação de que Jesus era o Filho de Deus. E Carter nos traz: a aprovação de Deus para o ensino de Jesus é apresentada em uma cena típica de revelação. Habitualmente, Deus revela a si mesmo e sua vontade em uma montanha. As nuvens denotam a presença
oculta de Deus e acompanham revelações. Nós encontramos essa figura da nuvem em vários lugares do Velho Testamento, mas especialmente em Êxodos, no capítulo 24, versículo 16, e em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16. E essa figura da nuvem, ela é trazida lá desde o tempo também desse fato que estávamos narrando anteriormente, do tabernáculo que continha as tábuas da lei, mas nós vamos trazer uma figura bem representativa a respeito dessa nuvem. Carter nos diz o seguinte: significativamente, o anúncio não é feito à elite política e religiosa, não é feito em Jerusalém ou Roma, é feito em um lugar remoto, longe dos centros, reservadamente para um grupo pequeno de discípulos. Então, Carter está falando aqui desse anúncio que Deus faz para os discípulos. Então, lembrando que esse anúncio é feito enquanto Jesus estava no monte. Portanto, esse anúncio é feito para 3 discípulos apenas: Pedro, Tiago e João. E Carter fala que é curioso que esse anúncio não foi feito para os maiorais, não foi feito em Jerusalém, não foi feito nas capitais, não foi feito para as pessoas da elite cultural e política da época, mas o anúncio é feito para aqueles 3 discípulos que eram mais próximos, que andavam mais com Jesus. Aquele pequeno grupo, né? De 3. Então, e essa palavra nuvem, Carson fala que ela traz a ideia da presença de Deus. E qual é o ponto culminante dessa passagem? Jesus, o Filho e o servo que Deus ama e com quem Deus se agrada, diz Carson. Então, a parte mais importante, o ponto culminante dessa passagem é esta revelação. É a revelação de que Jesus é o Filho que Deus ama e com quem Deus se agrada. E essa figura de servo que os profetas trazem, que é aquela figura não de rei, né, como se esperava que o Messias fosse, mas aquele Messias humilde. E aqui então a gravura que simbolizando a nuvem da presença de Deus. Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar que sobre esse tabernáculo havia uma nuvem. Para onde quer que esse tabernáculo se movesse, ou mesmo quando o tabernáculo era desmontado, essa nuvem seguia a Arca de Aliança, estava sempre por cima da Arca da Aliança, e essa nuvem simbolizava a presença de Deus. E Emmanuel nos fala o seguinte: o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas.
É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Então, Emmanuel aqui nos traz uma outra forma de ver. Às vezes nós encontramos em algumas gravuras a figura de uma nuvenzinha preta sobre a cabeça de uma pessoa, simbolizando os problemas. Então aqui Emmanuel usa essa figura, né? Evoca essa imagem, falando que existem, não existe só a nuvem da presença de Deus, mas existe a nuvem da contrariedade, dos projetos frustrados, das esperanças desfeitas. Então, aquela coisa impregnada, aqueles fluidos que nos impregnam, nos trazem preocupação, nos trazem aborrecimento, mas que nós precisamos lembrar que tudo isso, todos esses sofrimentos, todos esses dissabores, todos os problemas fazem parte da existência humana, que são desafios e que esses dissabores trazem lições ocultas, esclarecimentos profundos, nos diz Emmanuel, e que nós precisamos ficar atentos, porque nem sempre todos os problemas são realmente coisas que devem nos abalar e nos tirar a tranquilidade, mas que nós devemos aproveitar esses momentos e fazer uma análise profunda. Qual é a lição que esse dissabor me traz? Qual é a lição que esse problema me apresenta? Que essa dificuldade está me mostrando? Então, é um profundo ensinamento de Emmanuel, que nem todos os dissabores são terríveis e que aí Emmanuel traz essa frase, né? A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através dele. Então, essa nuvem que às vezes nos persegue de aborrecimento, de dissabor, muitas vezes Deus nos fala conosco através disso, nos trazendo lições, esclarecimentos, nos tornando mais fortes, nos tornando pessoas melhores. Vamos ver então a análise de Kardec do fenômeno, porque Deus fala. Uma coisa que é importante, né? Deus, nós sabemos que Deus não é material, que a voz de Deus não é material e que se existir uma voz é através da voz dos espíritos que são emissários da ideia de Deus. Então, Emmanuel nos fala dessa ligação íntima de certos espíritos que já atingiram uma evolução espiritual bastante grande, que existe essa comunhão íntima que eles são capazes de perceber a ideia e os desejos de Deus. Então, quando aparece um episódio de voz, seja que voz for, né, não é direta de Deus, não é Deus que fala, mas sim aqueles espíritos que são seus emissários. E
Lembrando que Kardec nos fala que para que esses fenômenos ocorram, é necessário a construção fluídica de gargantas, de cordas vocais, e essas cordas vocais fluídicas que então transmitem o som. E esse fenômeno aparece no livro dos médiuns como pneumatofonia. É a comunicação verbal e direta dos espíritos sem o concurso dos órgãos da voz humana, porque existe o concurso desses aparelhos fluídicos. Essa definição está no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de Kardec. E no livro dos médiuns está: os espíritos podem fazer ouvir gritos e toda espécie de sons vocais, imitando a voz humana ao nosso lado ou no ar. Manifestam-se por uma voz interna, essa é uma possibilidade, né, que ressoa em nosso foro íntimo. Então, às vezes, é uma voz que não é articulada. É como se nós ouvíssemos a voz, mas que na verdade é uma emissão de pensamento. Ou mesmo nós, né, às vezes escutamos vozes e não sei se já aconteceu com vocês, de escutar uma voz, algo falar, e aí você virar para a pessoa que está com você e falar: você falou comigo? A pessoa fala: não. Então, são esses fenômenos também que ocorrem de escutarmos vozes e que não são vozes de pessoas materiais. E existem aquelas vozes que são as palavras exteriores, tão distintamente articuladas como se proviessem de uma pessoa ao nosso lado. E existem esses fenômenos também da voz direta, onde várias pessoas são capazes de escutar o que é dito. Nós vimos também outros episódios bíblicos, como na época em que Jesus é batizado por João Batista, ocorre esse mesmo fenômeno da voz daquilo que é falado no Novo Testamento como a voz de Deus. Os evangelistas nos falam que os discípulos tiveram medo frente à transfiguração e à aparição de Moisés e Elias. E Carson nos traz que o medo foi um efeito que a transfiguração causou nos discípulos, que em Marcos ele ajuda a explicar a tolice de Pedro. Então, ele está se referindo ao que Pedro fala de construir 3 tendas, que ele fala isso em virtude do medo que ele passou, então que ele não pensou para falar. Em Mateus, o medo engrandece a grandiosidade da transfiguração. Diante do esplendor divino, os discípulos prostaram-se com o rosto em terra, em prelúdio para não verem ninguém mais a não ser a Jesus. Então, Carson nos fala que os evangelistas nos trazem a informação de que os discípulos prostraram-se em terra e que esse prostrar-se ocorreu porque os discípulos ficaram com muito medo da transfiguração, medo da aparição,
Na verdade, isso tem uma ligação direta à não compreensão de alguns fatos que ocorreram perante os discípulos, visto que eles não eram pessoas tão evoluídas, mesmo porque, se nós formos olhar no Novo Testamento, esse foi um fenômeno atípico, nós não temos outra informação de transfiguração. Então, foi a primeira vez que os discípulos se depararam com esse fato e eles não tinham a informação que nós temos hoje, que Kardec já nos explica sobre a materialização, mesmo sobre a transfiguração. Para eles eram fenômenos que eles estavam tendo contato naquele momento, então eles tiveram muito medo. E qual a conclusão que a gente chega ao ler essa passagem? E quem nos traz isso é Carson. Que o ponto culminante é a revelação essencial de que Jesus é Filho de Deus. A transfiguração aconteceu em boa parte para os discípulos. Isso não quer dizer que eles entenderam totalmente o evento, mas a transfiguração foi um passo crucial na autorrevelação de Jesus, carregada de simbolismo, que seria muito mais bem entendida depois da ressurreição. Para o momento, ela confirmou de forma indelével a convicção dos discípulos de que Jesus era o Messias. Então, Carson nos fala que esse fenômeno foi muito importante para a confirmação de que os discípulos sabiam que Jesus era o Messias, mas esse fato confirmou, é como se fosse assim, escreve em negrito, sublinha que Jesus é o Messias. Então, essa ocorrência foi bastante importante para aqueles 3 discípulos que no momento eles não compreenderam bem, que eles foram entender melhor tudo aquilo que tinha se passado depois da ressurreição de Jesus, não só esse fato, mas eles foram compreender melhor muitas das advertências de Jesus, muitas das parábolas, muito daquilo que Jesus fora ensinando durante todo o seu percurso. Lembrando que os discípulos eram pessoas simples, pessoas da população normal, não eram doutores da lei, não tinham profundos conhecimentos religiosos, então todos esses fenômenos era bastante singular na vivência deles e que só ia confirmando então o fato da, da crença deles de que Jesus era o Messias. Lembrando mais uma vez que Mateus escreve para judeus e que ele faz ligações com o Velho Testamento, com fatos da crença dos judeus, das comemorações, da cultura daquele povo. Então, que possamos aclarar a nossa compreensão de mais um episódio dos acontecimentos ligados à vida de Jesus. E pensando um pouco na questão da transfiguração, no que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vivência. Que essa transfiguração passando para a nossa vida, é a transfiguração que nós precisamos fazer em relação
a nós mesmos. Como Jesus diz, brilhe a vossa luz. Então, é a transfiguração de fazer com que a nossa luz interna emita o seu brilho, é fazer com que aquelas pessoas que nos rodeiam enxerguem o nosso exemplo do seguir a lei de Deus, é nos esforçarmos diariamente para fazermos o bem, para nos relacionarmos com os outros com respeito, para enxergarmos aqueles que estão à nossa volta, principalmente aos excluídos. É sempre buscar fazer todo o bem possível. Essa é a nossa transfiguração. Esse é o fazer brilhar a nossa luz. Que Jesus esteja ao lado de cada um de nós, nos auxiliando em nossa transfiguração. Que assim seja.